Bom dia, alunos do sétimo ano. Hoje o novo assunto é geometria. Aquecendo. Entenda a frase. Não é o ângulo reto que me atrai, nem a linha reta, dura, inflexível, criada pelo homem. O que me atrai é a curva livre e sensual. A curva que encontro nas montanhas do meu país, no curso sinuoso de seus rios, nas ondas do mar, nas curvas feitas por todo o universo. Palavras de Oscar Niemeyer. A frase acima é de Oscar Niemeyer, o grande arquiteto brasileiro, nascido em 1907 e que tem seus trabalhos espalhados por todo o mundo. Entre as obras de arte arquitetônicas projetadas por Niemeyer, destaca-se a deslumbrante arquitetura dos diversos edifícios da nossa capital, Brasília. Lendo a frase, percebemos nitidamente a inspiração de Niemeyer na natureza de nosso país e nas formas que encontra no universo. No entanto, quando Niemeyer menciona o ângulo reto, deixa claro que ele é uma criação humana. De fato, as formas geométricas e mesmo aquelas que encontramos na natureza só podem ser descritas quando baseadas numa linguagem criada pelo homem. Em outras palavras, só temos dimensão da sinuosidade, das inclinações e das posições das formas porque temos as referências retilíneas, entre elas o ângulo reto. Pensando nisso, se imaginarmos a geometria como uma grande linguagem de representação na natureza, que nos oferece diversas maneiras de medirmos espaços e formas para que possamos projetar, construir e interferir no meio em que vivemos, é fundamental estudarmos elementos angulares, como o ângulo reto, os demais tipos de ângulo, as relações entre eles e suas medidas. Antes, porém, vamos investigar algumas características da circunferência. Círculo e circunferência. Das formas geométricas que podemos observar na natureza, a forma circular talvez tenha sido aquela que mais despertou a curiosidade dos seres humanos. Entre os motivos para essa curiosidade, destacam-se as formas do Sol e da Lua, os movimentos dos astros e, posteriormente, a descoberta da forma da Terra. Nessas duas figuras se destacam o círculo representando o Sol e o círculo representando a Lua. Quais seriam as medidas geométricas e as relações que determinam a diferença entre os diversos círculos ou circunferências? Como podemos estabelecer a forma de construir determinados polígonos a partir da circunferência? Vamos investigar as respostas a essas perguntas. Toda circunferência determina num plano duas regiões, a interna e a externa. Amarela interna, azul externa. A região interna, mais os pontos pertencentes à circunferência, é denominada círculo. Então, o círculo é composto pela circunferência e os pontos internos. Na figura a seguir, representamos o plano alfa e a circunferência em perspectiva. Aqui no plano a circunferência. Aqui temos a região interna, a circunferência, que são os pontos que estabelecem a circunferência, e a região externa. Temos o ponto O, que será denominado de centro da circunferência. Todos os pontos da circunferência têm a mesma distância do centro. É o chamado raio, indicado aqui pela letra R. Portanto, observando de cima o plano, temos o círculo de centro O, formado pelos pontos da circunferência e pelos pontos da região interna. Centro O, a circunferência e os pontos internos da circunferência.
constituem o círculo. O círculo também pode ser definido como um conjunto de todos os pontos de um plano, cuja distância a um ponto fixo O é menor ou igual à distância R dada. Quando a distância é nula, o círculo se reduz a um ponto. R determina o raio da circunferência. Então, todos os pontos da circunferência estão a uma mesma distância do centro O. Desafio. Qual dos dois círculos internos é maior na figura a seguir? Tente responder sem medida, usando apenas a impressão visual. Qual deles? Este ou este? Qual deles é maior? Responda. É uma ilusão de ótica, presta atenção. Vejamos agora os elementos de uma circunferência. As moedas da figura a seguir lembram círculos de circunferência. Circunferência é o contorno da moeda. Pegue uma folha de papel e trace o seu contorno. Você terá uma circunferência. Círculo é toda a região. Circunferência dentro dela também. A figura geométrica formada pelos pontos de um plano que mantém a mesma distância de um ponto O é denominada de circunferência. Podemos dizer também que a circunferência é a linha que delimita o círculo. Na circunferência abaixo, O é o centro. E o segmento AO, cujas extremidades são o centro e um ponto qualquer da circunferência, é denominada de raio da circunferência. Essa distância aqui é o raio da circunferência. Esse segmento do O até A. Vejamos agora o que é corda e diâmetro de uma circunferência. Corda de uma circunferência é qualquer um dos segmentos cujas extremidades são dois pontos distintos da circunferência. Marque um ponto A, um ponto C. Passe uma linha de A até C, uma linha reta, um segmento de A até C, você terá uma corda. Ponto C e ponto B. Trace uma linha, você terá a corda, CB. Na circunferência da figura acima, AC e BC são cordas da circunferência. Quando uma corda contém o centro da circunferência, ela é denominada de diâmetro. Na circunferência a seguir, AB e CD são diâmetros da circunferência. São cordas que passam pelo centro. Então, essa corda que passa pelo centro é chamada de diâmetro. Note que a medida do diâmetro é o dobro da medida do raio da circunferência. AB é igual a DC, que é igual a 2 vezes R. Um raio de A até O, de O até B, são dois raios. Atividades, página 32. Considere a circunferência da figura a seguir e os pontos nela assinalados. Depois dê o nome de cada um dos elementos a seguir. Ponto O. O que é o ponto O? Responda com palavras. O que é o ponto O? Segmento AO. Segmento AO representa que elemento da circunferência? Segmento BO representa que elemento da circunferência? Segmento AB. Que nome recebe o segmento AB nessa circunferência? Exercício 2. Considere a circunferência a seguir na qual OM é igual a 5 centímetros. OM é igual a 5 centímetros. Agora, responda o que se pede. Comprimento do segmento OS. OM 5 centímetros. Quanto mede OS? O comprimento do diâmetro da circunferência. OM é 5 centímetros. Quanto mede o diâmetro dessa circunferência? Quais são os diâmetros indicados na circunferência? Onde começa o diâmetro e termina o diâmetro.
onde começa o diâmetro, onde termina o diâmetro. Na figura a seguir, os pontos M, N, P e Q determinam os diâmetros MP e NQ. Ele divide a circunferência em 4 partes iguais. Sabendo-se que a corda MN mede 3 cm, qual é o valor das cordas NP, PQ e QM? Corda MN, uma corda. Se você traçar uma corda aqui, ela terá 3 centímetros. Quanto mede essas cordas? NP, PQ, QM. Note que divide a circunferência em 4 partes iguais. Então, qual o valor dessas cordas? Exercício 4. Uma pizza tem o formato de um disco de circunferência cujo raio é de 18 centímetros. Quais devem ser as dimensões mínimas de uma caixa para acomodar a pizza? O raio é 18 centímetros. Metade da caixa é 18 centímetros. Exercício 5. Um prato tem 25 centímetros de diâmetro. Qual deve ser a medida do lado de uma mesa quadrada em que se possam colocar 16 pratos dispostos um do lado do outro, ocupando toda a área da mesa? 16 pratos colocados na mesa. Tem 25 centímetros de diâmetro. B. Se a área da mesa for retangular, com 1,5 cm de comprimento, qual deve ser sua largura mínima? No caso, veja a área ocupada pelos 16 pratos, cujo diâmetro é de 25 centímetros. Imagine a mesa retangular com 1,5 de comprimento. Qual deve ser a largura mínima? A prateleira de um forno, num restaurante, tem forma quadrada e cada lado mede 40 centímetros. O chefe da cozinha vai assar tortas que estão em formas redondas com 10 centímetros de raio. Calcule quantas dessas formas ele pode colocar nesse forno, estando uma ao lado da outra. 40 centímetros de forno, de lado do forno quadrado. A pizza tem forma redonda de 10 centímetros de raio. Raio 10 centímetros. Exercício 7. Antes de existir o CD, os discos de música eram feitos de vinil e tinham 15 centímetros de raio. As capas desses discos tinham forma quadrada, com 1 centímetro a mais do que o disco, no comprimento e na largura. Qual é a medida do lado da capa? Imagine um quadrado, uma capa quadrada, na qual você coloca um disco de vinil de 15 centímetros de raio. Esse foi o assunto de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato. Estamos à disposição, sempre.